um componente vetorial vertical, ok? Então aqui nós temos um componente vetorial vertical e um componente vetorial horizontal. Então, eu fiz novamente o que nós chamamos em biomecânica, na física, de decomposição vetorial do vetor resultante. Eu peguei o vetor resultante e fiz uma decomposição vetorial. Ok até aí? Tranquilo? Beleza, sob controle. Agora eu tenho que lembrar da terceira lei de Newton. Para toda ação, uma reação de mesma magnitude, mesma direção, porém sentidos contrários. Porém, sentidos contrários. Como eu já faço algumas vezes, eis aqui na tela os meus desenhos, né? Nada artísticos, mas pretensiosamente pedagógicos e didáticos. Então, nós temos aqui em vermelho, então nós temos a pessoa aqui que está o tronco da pessoa, vamos lá, vamos caracterizar bem, tá? Está o tronco, claro que um esquema, né? Então, nós temos aqui o tronco da pessoa, a pelve da pessoa, elevação pélvica, né? O hip thrust. Então, a pelve da pessoa está representada aqui, correto? A articulação do quadril, aqui representado o fêmur, o joelho, a tíbia, ou perna, né? Com o pé. Sobre uma pequena plataforma, aqui está o solo, tá certo? E aqui uma pequena plataforma. Aqui nós temos um banco em preto, tá? Então, aqui nós temos a articulação do ombro também, o braço, a articulação do cotovelo e a mão depois lá na barra segurando a barra. Em verde aqui, na representação, nós temos o quê? Na representação em verde a anilha, representada aqui, ó. Então aqui nós temos a anilha, tá? Claro, obviamente uma de cada lado, pensando aqui que é um hip thrust não na máquina, mas com peso livre. Então o centro da barra estaria aqui, ó, certo? Na mão, devia estar segurando na mão aqui. Perfeito? E aqui ele está no final da fase excêntrica, obviamente, final da fase excêntrica é descendente, ele está no final da fase descendente aqui, e depois nós temos a fase concêntrica, que é ascendente, que não é o caso que nós estamos vendo aqui, ok? Tranquilo? Então eu vou mostrar aqui no final da fase descendente como é que funcionam as forças atuantes, para que nós possamos entender como calcular os braços de resistência, os braços de torque. Bom, eu tenho que saber o seguinte: quais são os pontos de apoio que o corpo tem sobre o solo? Na verdade, se nós formos analisar, nós não temos o solo, nós temos um banco aqui, e aqui sim o solo, né? Então, nos dois pontos de apoio, um sim é o solo, é os pés, e outro é o tronco. Nesse ponto aqui do tronco, apoiado em um banco, a representação mais clássica aqui do hip thrust, peso livre e um banco apoiado, certo? Então, nesse ponto aqui, ó, eu tenho o apoio do corpo, e nesse ponto aqui, eu vou considerar o ponto de referência do apoio dos pés, tá ok? Nesse ponto aqui. Muito bem, galera, agora eu tenho que saber como é que eu projeto força sobre o banco aqui. O corpo, nessa posição, ele está projetando uma força no banco aproximadamente assim. Olha bem aqui, porque isso aqui é importante para entender os braços de momento aí. Olha lá, uma força aplicada no banco assim, certo? Eu posso decompor essa força, e ao decompor essa força, vou botar ela mais rosa aqui, tá? Vamos lá, mais para cá, mais rosa. Eu posso decompor essa força em um componente vetorial dessa forma aqui. Vejam bem, um componente vetorial vertical, que é uma força, uma parte da composição daquela força que é aplicada no banco obliquamente, eu posso colocar uma parte dessa força aplicada verticalmente sobre o banco, tá? Fazendo uma pressão vertical sobre o banco. E outra parte dessa força está sendo aplicada assim, ó, horizontalmente sobre esse banco. Então, eu fiz uma decomposição vetorial da força aqui que é aplicada sobre o banco. Qual é a força aplicada sobre o banco? Cruzada, não se perde, tá? A força aplicada pelo banco nesse ponto aqui é essa força aqui, ó. Tá certo? Essa é a força aplicada sobre o banco. E eu decompus essa força num componente vertical e num componente horizontal. Ok até aí? Tranquilo? Segue a linha de raciocínio. Bom, agora os pés. Os pés estão apoiados e aplicando uma força sobre o solo aproximadamente assim. Pode ser mais ou menos inclinado, tá? Aí vai depender da posição desse pé. Se ele está um pouquinho mais para frente, vai inclinar mais. Porque a tendência do joelho ao tracionar com o quadríceps é empurrar esse pé para frente. Então, obliquamente posicionado, não verticalmente posicionado, tá? Obliquamente. E quanto mais o pé estiver para cá, mais oblíquo vai ficar esse vetor, tá? Mas eu não vou entrar em detalhes. Se quiser que eu grave detalhes sobre isso, comenta aqui embaixo. Pô, João, faz com o joelho um pouco mais estendido para nós vermos. Faz no final da fase concêntrica, porque eu estou fazendo aqui, ó, a análise no final da fase excêntrica, ok?
no final da fase excêntrica. Se quiseres que eu faça no final da fase concêntrica, sugere aqui embaixo. Bom, galera, agora eu posso fazer a decomposição vetorial exatamente da mesma forma que eu fiz para o apoio no banco, eu posso fazer para os pés. Um componente vetorial vertical, tá ok? Então aqui nós temos um componente vetorial vertical e um componente vetorial horizontal. Então eu fiz novamente o que nós chamamos em biomecânica, na física, de decomposição vetorial do vetor resultante. Eu peguei o vetor resultante e fiz uma decomposição vetorial. Ok até aí? Tranquilo? Beleza, sob controle. Agora eu tenho que lembrar da terceira lei de Newton. Para toda ação, uma reação de mesma magnitude, mesma direção, porém sentidos contrários. Porém, sentidos contrários. Então, agora eu vou colocar essa força de reação em azul. Olha lá, tá? Então, olha bem aqui, ó. Essa força que eu aplico nesse ponto sobre a plataforma dos pés, eu tenho uma reação, uma força de reação do solo com a mesma magnitude, ok? Mesma direção, que é oblíqua, porém sentido contrário. Eu estou fazendo exatamente sentido contrário. E eu posso decompor essa força e já vou decompor ela. No apoio sobre o banco, a mesma coisa, gurizada. Então, ó, eu tenho uma força de reação do banco que age nesse sentido aqui, ó, na mesma direção, com a mesma magnitude, porém sentido oposto, tá ok? Então, isso aqui são forças de reação, tá? Aqui embaixo no pé eu posso chamar de força de reação do solo, que eu estou com os pés no solo, aqui numa plataforma, que eu vou chamar de força de reação 1, e vou colocar aqui, ó, o número 1 para nós entendermos. E aqui é a força de reação do banco. Então, eu vou chamar lá de força de reação do banco. Tá ok? Eu vou chamar de 2 e vou botar o númerozinho 2 aqui, ó, para nós não nos perdermos. Isso aqui é um 2. Tá ok? 2. Desenhos nada artísticos, mas espero eu, didáticos e pedagógicos. Quer mais desenhos com mais análise sobre isso? Nossa playlist aqui, ó, vai te levar a várias outras análises que eu fiz com esses desenhos horrorendos que eu estou mostrando agora aqui, mas espero muito eu que sejam pedagógicos e didáticos para que tu possas entender o que eu estou explicando aqui, tá? Então, clica aí nessa playlist, vai abrir aqui embaixo a playlist, depois tu vai assistir. Tenho certeza que vai te ajudar bastante a entender vários aspectos de biomecânica através de desenhos, como eu estou fazendo aqui. Ok, gurizada? Bom, agora eu quero mostrar para vocês os seguintes. Os seguintes, tá? Eu vou decompor de novo essas forças, tá ok? Então vamos lá, ó. Essa força de reação 2 aqui, força de reação do banco, eu posso decompor e devo decompor esse vetor num vetor, olha lá, vertical, num componente vetorial vertical, estou fazendo uma decomposição vetorial e pegando um componente vetorial vertical. E também um componente vetorial horizontal, olha lá, ó, um componente vetorial horizontal. Ok até aí? O mesmo eu faço para os pés. Força de reação do solo, aqui nos pés, eu decomponho esse vetor resultante num componente vetorial vertical. Nossa senhora, às vezes eu capricho no horrorendo aqui, né? Mas eu acho que dá para entender. Um componente vetorial vertical e outro horizontal aqui. Fazendo a decomposição agora dessa força de reação do solo 1, ok? Beleza, tranquilo até aí? Espero que sim. Força-peso está aqui na barra, ó. Se nós considerarmos só a força, digamos que o cara esteja levantando aqui, ó, 50 quilos de massa, né? Essa é a massa que o indivíduo está levantando, 50 quilos. E aí, esses 50 quilos, representado vetorialmente, a força peso desses 50 quilos está aqui, ó. Ok? Para baixo na vertical, já que é peso livre, o vetor de representação assim, ó, para baixo na vertical, ok? Como é que calcula isso aí, João? Isso aqui é a força-peso do halter aqui da barra, né? Imaginando que está com 50 quilos, então estaria com duas anilhas de 20 e uma barra de 10 quilos, formando 50 quilos. Então ele tem lá, força-peso é igual a massa vezes a aceleração gravitacional. Força-peso é igual a massa de 50 quilos vezes a aceleração gravitacional, que é 9,81 metros por segundo ao quadrado. 9 ponto, né? 9, aqui é vezes, ó, beleza? Massa vezes aceleração. Para arredondar e nos ajudar, nós vamos colocar assim, ó, a força peso vai ser igual aos 50 quilos de massa vezes 10. Vou arredondar a aceleração gravitacional, que é 9,81, e vou botar 10 metros
por segundo ao quadrado. Isso aqui vai dar uma força-peso. Qual é essa força-peso? É essa aqui, gurizada, ó. Essa força-peso. Igual a 500, 10 vezes 50, né? 500 newtons, ok? Então, essa força-peso aqui, ela tem uma magnitude de 500 newtons, imaginando uma massa de 50 quilos. Beleza? Até aí? Tranquilo? Então, eu já comecei e já entendi as forças atuantes no sistema. Pelo menos as principais forças, eu poderia considerar ainda a massa da cabeça, um vetor aqui representando a massa da cabeça, considerar as massas corporais também, eu desconsiderei. Eu considerei só essa massa aqui de 50 newtons e calculei a força-peso aqui aplicada sobre a ação gravitacional de 500 newtons, que é a massa vezes a aceleração igual a essa força. Como ela é do peso, força-peso. Ok? Até aí, gurizada? Aqui estão as forças do sistema. Força de reação do solo nos pés e força de reação do banco no tronco, ok? Tá, João, e cadê aí as alavancas? Agora ficou fácil achar as alavancas, tá? Como é que a gente faz aqui para identificar as alavancas? Deixa eu achar uma cor aqui que eu não tenho explorado muito ela. Acho que pode ser. Vamos lá. Pô, já explorei todas as cores. Vamos botar um amarelão aqui. Será que vai? Será que vai ficar bacana? Vamos experimentar. Olha lá. Gurizada, eu vou fazer o seguinte: eu vou projetar esse componente vetorial aqui, ó, tá? Esse componente vetorial, eu vou projetar ele para cima aqui, ó. Projetar esse componente vetorial para cima. Tá? Vou projetar esse componente vetorial aqui para mim para cima, para me favorecer. Não vai estar tão preciso, porque isso aqui é um componente vetorial, não é todo vetor, né? Não é todo vetor. Mas se eu pegar esse componente vetorial e projetar os dois para cima, a alavanca que eu tenho para esse sistema aqui, que gera torque de flexão do quadril e no hip thrust tem que fazer a extensão do quadril, pelo menos para esse componente aqui e para esse componente vetorial aqui, é essa distância que eu vou pegar agora em relação ao centro aqui, ó. Essa distância aqui, ó. Vamos lá, até aqui. Até essa projeção, porque eu posso projetar, devo também projetar para baixo, né? Aqui também não preciso projetar para baixo. Ó, e essa distância aqui. Esses aqui são os braços de momento, os braços de torque ou os braços de resistência no sistema para essa força de 500 newton, considerando esse componente vetorial aqui, que é uma parte do vetor resultante, certo? É uma parte do vetor resultante. Se eu quiser considerar todo o vetor resultante aqui, eu tenho algumas formas para fazer isso. Tem algumas formas de fazer. Uma das formas que eu posso fazer é fechar aqui, ó, e nessa estrutura, vejam bem, eu tenho um triângulo retângulo aqui. E aí eu posso calcular quanto que é a hipotenusa desse triângulo retângulo aqui a partir desse componente vetorial e fazer o cálculo a partir disso, certo? É uma possibilidade. A mesma coisa aqui, ó. Eu fecho esse componente aqui e tenho um triângulo retângulo aqui, gurizada. E eu tenho um triângulo retângulo aqui, ó. E aí eu calculo essa hipotenusa aqui, que aqui está uma hipotenusa. Tenho que ter esse ângulo, tenho que ter outro ângulo, mas eu consigo calcular com a trigonometria e entender isso. Só que daí eu vou aprofundar um pouco mais, talvez fique mais complexo para vocês, muito provavelmente, mas hoje a ideia era mostrar dessa forma aqui como é que funciona. Acho que acredito eu que com essa explicação eu mereço teu like e a tua inscrição aqui no canal, hein? Que o canal tem bastante material legal, videoaulas diárias para te ajudar. Então, eu acredito que eu mereço teu like. Então, capricha aí, meu. Capricha no teu like, metralha esse like aí e outra, divulga o canal para teus amigos, né? Para poderem ver essa análise aqui. Então, os braços de momento, os braços de resistência, os braços de torque, braço de torque, se eu quiser botar, eu tenho um aqui e tenho um outro braço de torque aqui, considerando os componentes vetoriais verticais, tá? Que se opõem ao componente vertical também da força-peso. Por isso que eu peguei esses componentes verticais, porque se opõe à força-peso, mas não o componente total, porque parte desse componente aqui, ele está empurrando o banco para trás. Parte desse componente aqui, ó, que eu empurro o solo, está empurrando o solo para frente. Então, ele não diz respeito a esse vetor. Por isso que eu peguei somente o vetor vertical, tá ok? Porque parte da força aplicada com os pés, galera, parte da força aplicada com os pés está projetando aqui, ó, para frente, empurrando para frente o solo. Então não diz respeito a esse vetor que é vertical. Parte da força do tronco também está empurrando o tronco, ó, para trás. Também não diz respeito a essa força vertical, tá ok? Então por isso que eu fiz essa forma aqui vertical e dá para a gente ver os braços de torque ou vamos botar BM agora, né, para mudar.
braço de momento aqui, ó, da força 1, então braço de momento 1, aqui podemos chamar, porque aqui eu fiz em cima da força 1, de reação do solo, e a força 2, que é a reação do banco, eu posso chamar de esse braço de momento aqui, de braço de momento 2. Beleza? Deu para pegar a ideia? Metralha o like aí, meu. Te ajudou ou não? Pegou a ideia? Tudo isso calculando em cima de uma força-peso, que eu considerei aqui, de 500 newtons. Tá certo? E encontramos os braços de momento que vão gerar o torque. Aí eu vou aplicar a força, vou calcular, lembrando que torque, né? Só para fechar a nossa videoaula de hoje, torque é igual a uma força que nós já temos ali, vezes a distância, que é o braço de momento. Eu acabei de mostrar para vocês, ó, a distância é essa aqui. Tá ok? Pegou, galera? Como é que foi a videoaula de hoje? Comenta aqui embaixo nos comentários. Comenta no comentário, é bom, né? Porque é redundante, mas a ideia é essa. Comenta aqui nos comentários, essa riscaria toda aí. Ó, João, fui até o final e entendi a riscaria. Comenta aqui embaixo. Ou, João, não fui até o final. Bom, daí o cara nem vai estar sabendo dessa pedido aqui. Mas fui até o final e não entendi a riscaria. Coloca aí, pô, daí eu vou tentar gravar de uma forma diferente aí para poder te ajudar. A ideia é ajudar. A ideia é contribuir, a ideia é agregar. E lembra que eu tenho várias videoaulas aqui, inclusive coloquei umas playlists anteriores aí para que possa te ajudar, inclusive a playlist dessa série. Tá muito bacana com esses desenhos horrorendos, mas espero eu que estejam verdadeiramente ajudando vocês. Tá bom, gurizada? Fico por aqui hoje. Muito obrigado, tamo junto e até a próxima.